Bom, gente, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao IEAT, né, a grande oportunidade de estar trabalhando como professor residente, né, podendo dedicar aí um tempo à pesquisa, e agradecer ao Cacá também a sugestão do tema que ele me propôs. Esse tema, evidentemente, ele está dentro da pesquisa, da minha pesquisa, e é um pouco relacionado com as pesquisas das outras pessoas que estão trabalhando no IEAT. Se o meu Windows deixar aqui de novo, eu consigo. Bom. Essa provocação, o Cacá colocou para mim, e eu aceitei de pronto. Navegar é impreciso, viver em aberto. Isso já é nos remete a uma relação aí, não sei se é metafórica, analógica, não sei qual tipo de relação que existe, né, que poderia haver com o navegar é preciso, viver não é preciso, que o Fernando Pessoa colocou nos seus versos a partir de uma expressão de um general de Pompeu, né, que fala seus comandados para entrar no barco e a luta, né, eles com medo, não sei se por uma questão de tormenta que estava para acontecer, ele fala para os seus comandados, bom, viver não é preciso navegar. Bom, cotejando essas duas coisas aí, a gente pode ver, né, botei a rosa dos ventos aí para tentar nos orientar nesse meio, uma oposição, uma aparente oposição entre navegação, entre navegar e viver, e entre precisão e imprecisão. Que tipo de oposição ou de conexão poderia haver entre essas duas coisas? Navegar e viver. No sentido primeiro do termo, da expressão navegar é preciso, viver não é preciso, a navegação é uma necessidade, né? E no segundo termo, navegar é impreciso, a navegação não é uma necessidade, é uma incerteza. Então são duas coisas que aparentemente são díspares, mas na realidade não são. Se a gente pensar em navegar, no sentido da precisão que nos leva à necessidade, é o espírito do navegador que precisa de um porto, de um objetivo seguro, né? O navegador é um explorador, mas há exploradores que trabalham dentro de mapas delimitados e exploradores que não têm mapas. Ambos trabalham com imprecisão, mas essa imprecisão tem um grau, tem uma gradação. É uma espécie de análogo entre a ciência, né, e a filosofia e a arte, por exemplo. Talvez seja no grau de precisão e de imprecisão das coisas com que elas lidam, né? A ciência, por ser ciência, não pode dizer que ela é precisa, né? Bom, necessidade, então, nesse sentido, vem de uma possibilidade de aportar num porto, de ter um objetivo, de navegar numa direção. E navegar implica desejo. Desejo, eu quero sair, partir daqui e ir para algum lugar. No sentido da necessidade, eu tenho isso definido. Eu vou para Maracangalha, eu vou para qualquer lugar, mas o meu lugar está definido. No sentido da incerteza, do navegador, do explorador, do pesquisador, do inovador, do cientista que procura alguma coisa, ou do artista que tenta romper com
os mapas existentes, né, essa navegação, ela carece de mapas. Ela tem que ser incerta por natureza. Esse navegador, o objetivo dele não é chegar a algum lugar já conhecido, mas chegar a algum lugar desconhecido. Então a gente pode ter tanto artistas, filósofos, cientistas trabalhando em ambas os galhos dessa árvore que eu coloquei, determinados por um desejo, mas ambos trabalhando com um tipo de exploração e de mapeamento diferentes. Um mapeamento feito a priori, e eles exploram esse mapa, né, no sentido de transportar alguma coisa, de chegar a algum lugar, de chegar a algum resultado, e explora dentro das condições possíveis que o mapa lhe oferece. O outro não trabalha com mapas, o outro quer explorar e produzir o mapa em tempo real, no caminho. É uma diferença fundamental, uma diferença de atitude, né, de resolução de vida. O que você vai fazer quando crescer? Eu vou ser capitão de navio para ir do Rio de Janeiro a não sei aonde. O que você vai fazer? Eu vou ser capitão de navio porque adoro estar em alto mar. A diferença é muito grande, né? Um transporta as pessoas por rotas conhecidas. O outro não consegue nem se transportar, porque ele não sabe onde vai dar. Bom, isso também o Kaká colocou num contexto dessa palestra, dessa nossa reflexão, compreensão do passado e invenção do futuro. Como é que a gente pode conciliar essa navegação? Como é que a gente navega? Como é que a gente explora os caminhos possíveis ou impossíveis que vão de um passado conhecido que se deseja manter, conservar e preservar, para um futuro possível ou impossível que se deseja inventar, inovar e descobrir? Será que há uma metodologia para isso? Inventar o futuro? Imagina para um navegador acostumado a rotas costumeiras se deparar com uma novidade, né? Se deparar com uma rota nova, um caminho novo, um mar novo. Como é que ele vai saber, como é que ele vai identificar o local onde ele está? Essa é a grande diferença entre as duas coisas, entre as duas abordagens. Um é você saber o passo seguinte, como você vai dar o passo seguinte, que aí você tem um mapa, uma carta, uma metodologia que te transporta passo a passo de uma origem ao destino. No outro você não tem. No outro você vai estar inventando os seus passos. Cada passo é uma decisão. Essa decisão tem que ser baseada em alguma coisa na cabeça do inventor, né, na cabeça do descobridor. Não é uma invenção ex nihilo, claro que não. Né? Não é uma invenção divina. Mas a gente pode pensar numa palavra que pode definir bem o que é essa fronteira entre a conservação e manutenção do passado e a invenção do futuro. É a criatividade. Bom, a gente pode pensar na biologia como um exemplo de mapeamento, né, de exploração, de navegação, e que eu gosto sempre de citar quando eu falo, porque isso me impressionou muito, né? O fato da biologia, principalmente os insetos, os animais sociais, né, eles têm uma forma de lidar com a sua cultura bastante peculiar. Bom, no caso das formigas, eu fiz um diagrama aí que vocês podem observar. O verde ali representa uma fonte promissora de alimento, né? Tem duas áreas verdes. E o formigueiro reserva um número de formigas para saírem para explorar o ambiente, em busca de fontes de alimento, né, para o formigueiro, para a manutenção do formigueiro. Essas formigas saem, né, a princípio numa direção randômica, né, e
a partir do momento que vão encontrando indícios de alimento, elas vão prosseguindo nessa busca até encontrar esse alimento. Encontrado o alimento, ela traz de volta a informação, deixando um rastro químico, alguma coisa assim, dizendo, ó, encontrei alimento e a fonte é interessante. Né? Conta para outras formigas e as formigas começam a acompanhar essas formigas inaugurais. E assim vai, reforçando essa trilha do formigueiro. Quanto mais a fonte é promissora, mais curta, menos se gasta energia para chegar até ela, mais formigas vão ter naquele caminho. Mas se todas as formigas optassem por essa rota definida, por esse mapa a priori, quer dizer, a priori depois do momento que foi inventado, né, uma vez extinta essa fonte, talvez elas não tivessem tempo para conquistar novas fontes. Então essas formigas, elas conseguem, o formigueiro, quer dizer, através da evolução, né, a evolução reservou uma sabedoria para esses animais com comportamento social desse tipo, a destinar algumas formigas a errarem pelo mundo. Formigas erráticas, que simplesmente não sabem se vão encontrar uma fonte ou um objeto de um lugar no qual elas possam obter alimento. Então esse tracejadinho aí, todo cheio de voltinhas, é uma possível trajetória de uma formiga errante. E interessante que o número das formigas conservadoras é muito maior que o número das formigas exploradoras. Esse número, e mede isso, eu também costumo falar isso, é um número interessante porque ele parece ser recursivo. Ele não só está presente no formigueiro, mas também ele mede a relação entre, por exemplo, professores, exploradores e professores conservadores. Entre operadores de bolsa conservadores e operadores de bolsas inovadores. E esse número é um número mágico, né? Não me lembro agora, tentei achar isso, eu li isso na minha pesquisa, mas não consegui recuperar esse número. Bom, por navegação, o que a gente pode tentar entender? Navegação, eu estou chamando a atividade de exploração, de invenção, de descoberta, de criação, inovação, né? Ou, quer dizer, a colocação da novidade. Então a gente pode pensar que navegação é uma busca de estados objetivos, a gente quer chegar num estado tal, né? Que é baseado em representações, tais como os mapas, né? Que são espaços conceptuais que descrevem realidades existentes ou imaginárias. A navegação por uma formiga errante é uma navegação baseada num espaço totalmente imaginário. Ela não tem informação a priori para onde ir. Então a gente pode pensar em busca de estados possíveis e em busca de estados impossíveis. Bom, o que seria essa coisa de busca de estados impossíveis? Como é que a gente pode pensar num mapa que leva, né, a um saber, a uma fonte inexistente, que ainda não existe? Esse mapa seria através de trilhas analíticas, aí eu já penso, né, já pensando no conhecimento como uma fonte de alimento para o intelecto, para a cultura, né? Ou os processos sintéticos. Ambos são mutuamente exclusivos, quer dizer, um anula o outro. Isso é um debate que, para mim, já não faz mais sentido. É uma falsa dicotomia. Bom, o que a gente pode raciocinar, pensar, levantar, arguir sobre criatividade? O que é? Como é que a gente define criatividade? Qual que é a origem da criatividade? De onde que ela vem? Quais são os seus mecanismos? Como você avalia o que é criativo? É possível uma metodologia de criatividade? Quais são suas diferenças nos contextos histórico, social, epistemológico e psicológico?
A pesquisadora Margaret Boden, ela fala explicitamente nessa diferença da criatividade no contexto histórico e no contexto psicológico. Criatividade no contexto psicológico, por exemplo, é um estado de produção de novidade no indivíduo, né, que o estado que ele, algo novo que ele produz, ele chegou sozinho a isso, né, mas outras pessoas poderiam ter chegado a esse mesmo estado. Quando esse estado psicológico, nessa criatividade psicológica, atinge um patamar que ninguém da sociedade pensou, ele passa a ser uma criatividade no contexto histórico. Bom, criatividade não é só a colocação do novo, né? Não é só a novidade, a emergência da novidade, mas uma novidade que seja interessante, que tenha um valor. Bom, a gente pode pensar, quando eu falava em espaços possíveis e espaços impossíveis, procura, né? Pensar uma procura dentro de espaços possíveis. O que é isso? Imagine essa figura meio esverdeada, meio cinza, como sendo o espaço do campo da poesia, definido por regras gramaticais, por regras já dadas. Esse campo é enorme, é muito grande. Imaginem que esses pequenos círculos aí são os poetas que conseguem abranger um certo espaço, né, um certo campo desse espaço de problemas. Então, a exploração em estados possíveis é uma exploração dentro de um sistema que tem regras gerativas definidas. O que ele pode fazer é chegar na borda desse sistema, né? Ele pode conhecer tudo e chegar até a borda desse sistema. E com relação à procura nos espaços impossíveis? A procura nos espaços impossíveis significa a ruptura de um sistema gerativo ou de um espaço de estados dados. Quer dizer, aquele conjunto de regras, de parâmetros, de variáveis, já não são suficientes para a busca que a pessoa realiza. Por exemplo, eu posso estar no sistema bidimensional, né, procurando sólidos, eu nunca vou achar. É preciso a emergência de um outro eixo, de uma nova categoria, né, para eu mudar o meu espaço de estados. Isso é novidade no sentido de criatividade do impossível, de produção de novidade do impossível. Bom, é como eu falei, né, a criatividade, estados possíveis, busca no espaço definido pelas regras gerativas originais de um sistema. É a possibilidade da novidade. Por exemplo, aí também a novidade, para ela ser criativa, mesmo sendo uma criatividade restrita, ela tem que ser acompanhada de um sistema valorativo. Porque, por exemplo, um macaco pode bater um monte de letras, né, do alfabeto e não produzir significado nenhum. Esse significado vai ser avaliado depois, ao longo do tempo, é que vai conferir valor a essa criatividade. Então, o valor é conferido historicamente, né, e socialmente. E os estados impossíveis são as rupturas com os espaços existentes para a produção de novos modelos conceituais. É a substituição de um mapa por outro. É a mudança de paradigma. É a quebra do sistema. A gente pode ver que, de um lado, a gente teria uma progressão, se a gente for pensar num gráfico, uma progressão linear, né, uma progressão paulatina de conhecimento dos estados possíveis. No caso dos espaços conceituais novos, é preciso haver uma ruptura com o espaço anterior. Então, isso se dá num degrau. É um salto, né, é um degrau. Se a gente for pensar num gráfico do conhecimento, seria um degrau. A emergência de alguma coisa nova, uma propriedade emergente. Bom,
A gente pode pensar também, com relação aos sistemas complexos, né, a criatividade como alguma coisa que está na borda do caos, assim como a vida, né? A vida para a gente é um mistério também. A criatividade é alguma coisa que se situa aí. O que é a borda do caos? A gente tem esse mapa feito pelo Chris Langton, que foi um dos fundadores de um campo transdisciplinar, que é a vida artificial, né? E isso vem também da matemática, né? Pesquisado pelo Wolfram, que estudava os autômatas celulares. A gente pode observar determinados padrões de comportamentos que são fixos. Vamos chamar isso de, por exemplo, na física de atratores. Se eu jogar uma bolinha numa bacia, ela vai cair para um ponto de menor energia e fica ali. Isso é um atrator fixo. Quer dizer, um número que fica, é uma informação que contém um valor. O periódico é algo que se alterna ao longo do tempo. O caótico, a gente não pode dizer nada dele, porque a gente não reconhece nenhum padrão. E a vida é essa coisa complexa que se situa entre o periódico e o caótico. A criatividade também, ela está na borda desse caos. É como o cara, o explorador, o navegador, o pesquisador, né, o artista, o criador, quando ele se depara com alguma coisa que ainda não é conhecida, e ele começa a estabelecer algumas relações com o passado, fazer analogias, metáforas, que são ferramentas importantíssimas na descoberta, ele consegue registrar aquilo que era caos, né? Ele consegue estabelecer alguma relação entre aquilo que ele está vendo, entre as coisas que ele vê. Então é possível, só é possível, e é nesse sentido a emergência da novidade, se a gente pensar isso sinteticamente, né? Então é preciso uma relação de base e topo, quer dizer, aglomerar as coisas, juntar, e essas coisas juntas produzem uma maior do que a soma das partes, né? Nesse sentido, é possível produzir novo. Se a gente pensar em sistemas analíticos demonstrativos, por exemplo, a gente pode dizer que toda a verdade já estava contida na premissa, né? E o resto é só descobrir o que estava escondido ali dentro. São duas abordagens diferentes. Isso é interessante porque nas estruturas genéticas, essa novidade radical, ela também pode acontecer sinteticamente nesse espaço onde não há informação significativa. Alguns genes, né, algumas proteínas, elas podem não ter algum significado específico se não combinadas umas com as outras. Mas de uma recombinação, uma possível nova estrutura, é possível que haja a emergência de uma coisa que seja significativa para a espécie. Então está lá alguma coisa que estava esquecida, um trecho de código lá que não serve para nada, de repente ele, junto com o outro, produz a novidade. Então, para que a novidade aflore, primeiro é preciso de um sistema que seja fluido o suficiente para permitir a mobilidade entre os seus elementos, né, para facilitar os encontros e esses encontros resultarem em novidade, em propriedade emergente. Bom, a analogia, as metáforas são processos evolutivos nos quais a síntese e combinação inicial é testada. Então, imagino, não sei o que o dilema do sujeito diante de um papel em branco. O que eu vou fazer agora? Né? Fica esperando lá ver se cai a inspiração. Eu falo isso muito com meus alunos. Olha, a inspiração pode cair, mas vai ser muito difícil. A probabilidade é muito pequena. Por que você não tenta articular o que você tem na cabeça, né, começar a associar coisas e tentar achar algum elo, alguma coisa em cima disso, né? Então, isso é um processo evolutivo também, tal como na natureza. Você gera uma grande... uma geração, uma população de indivíduos, de ideias, que são testadas, essas analogias, essas metáforas, né,
elas podem produzir novas analogias, o significado e o valor dessa metáfora é atribuído por uma função de adequação, e se ela é válida, se ela é pertinente, você continua no processo. Bom, isso é uma ecologia mental, né? Então, metafórica ou analogicamente, esse é um processo mental evolutivo. As ideias estão em constante evolução, no sentido biológico do termo. Biológico duas vezes, né? Da biologia no sentido largo e da biologia introjetada no nosso cérebro. Bom, mapas computacionais. A computação trouxe a possibilidade, né, de recombinar o mundo das quantidades e das qualidades. Daí que eu penso desses novos portos e novas portas. A modernidade cindiu o mundo entre o que é quantitativo e o que é qualitativo. As humanidades ficaram de escanteio, e o que valia era só a ciência, com seu método preciso, com a quantificação do mundo, com a matemática aplicada às ciências da natureza, que é a física, né? E o resto ficou por conta da qualidade, né? Das qualidades. De um lado a episteme, de outro lado a doxa. Essa cisão acompanhou o mundo aí, né? E ainda permeia os meios científicos, artísticos, filosóficos, né? Bom, o computador, né, a computação, que é uma produção do mundo, uma projeção do homem no mundo, possibilitou que a gente pudesse pegar essas qualidades que estavam representadas analogicamente, metaforicamente na nossa cabeça e quantificasse isso. Eu posso quantificar uma metáfora, eu posso dizer, né, do valor de um prefeito segundo uma equação qualquer. Esse mapa que a gente está vendo aí é um mapa de um lugar que não existe. Isso é um mapinha de um jogo, de um game, que utiliza muito, né, esses mundos virtuais, mundos de computação, que traduzem toda uma estrutura que era qualitativa, que era contada, era uma história narrada a ser interpretada. Isso é trazido para o mundo da formalização e a gente pode compartilhar uma imaginação coletivamente ou intersubjetivamente. Ela pode ser construída por várias pessoas, imaginada, formalizada e experimentada intersubjetivamente. E não é só experimentada no sentido da leitura ou de uma interpretação, não, mas mais no sentido mais profundo, fisicamente, sensorialmente. A gente pode apertar botão, a gente pode sentir alguma coisa. Esses são os novos mapas, né, para os exploradores e pesquisadores, artistas, filósofos, todos aqueles que quiserem ultrapassar ou navegar simplesmente por navegar, né, constituir mapas, criar mapas. Isso é uma ferramenta fundamental. Assim como a bússola foi uma ferramenta de norteamento, né, de apontamento, de direcionamento para os navegadores, essa é uma bússola estranha, porque ela te permite ir em qualquer direção. E qualquer direção pode ser construída, formalizada, efetivada. Então, de um lado, a gente pode ver aí analogias e metáforas, que, por exemplo, são feitas na minha cabeça, né, ou na cabeça de alguém. Uma intuição, alguém fala de intuição, que são relações qualitativas, e eu posso formalizar isso no mundo computacional. Isso eu chamo de imagonomia, esse processo de imaginação, de construção da imaginação através de regras, né? De imagos e nomos. Imagos, imagem, representação, e nomos, regras. Então a gente começa a recuperar aquela cisão fundamental, né? Que a navalha da lógica, a navalha de Ockham também, não necessariamente de Ockham no caso, mas
uma navalha que cindiu o conhecimento humano em dois lados contrapostos, mas não são contrapostos, esses lados são complementares. E hoje a gente pode testar isso. Bom, esses mundos virtuais, como eu falei, né, eles podem ser expressos por equações. Por exemplo, uma avaliação de um prefeito. Você pode falar, um prefeito é bom, ele é mais ou menos, ele é não sei o quê, mas você pode falar da nota de 1 a 10 no prefeito. Né? Eu dou nota 9 no prefeito. Tá bom, mas 9 baseado em quê? Eu posso construir, né, uma equação baseada num sistema paramétrico. Uma equação linear ou não linear, eu posso introduzir não linearidades nessa avaliação. E, por exemplo, posso ter uma avaliação do prefeito como um simulador da cidade, um simulador de cidades, um jogo chamado SimCity, da seguinte maneira. A avaliação do prefeito é uma função do salário médio da população menos 3%, que 3% inevitavelmente são insatisfeitos com o seu salário. Né? Isso é um atributo, né? É uma metáfora, é um modo do sujeito ver o mundo, que ele concebeu o mundo, e ele conseguiu colocar isso numa equação, formular, né, e criar um jogo que hoje serve, que é o SimCity, como treinamento para as pessoas da cidade, para elas saberem como gerir uma cidade, como é que é difícil gerir. Se você tirar recursos daqui, colocar ali, mudar a equação de avaliação, você muda toda a configuração. Esse é um sistema dinâmico, complexo, adaptativo. Ele não é fácil de ser previsto. Pequenas modificações podem causar grandes desastres, né? Isso é o que a gente sabe. Então, do mundo dos games, dos jogos, da arte, né? Muita gente desconsidera isso como arte. Eu acho, sim, o mundo dos games um objeto de arte, mais do que arte, né? De uma engenharia, de uma imaginação, que pode ser aplicado à ciência, à educação. A gente tem aqui um grupo de pesquisa chamado Alphamídia, que trabalha com a alfabetização pensando em jogos. Quais as vantagens que a gente tem nisso, por exemplo? Num sistema tradicional, de educacional, você tem uns 50 alunos para um método, um livro. Com os jogos, você tem a possibilidade de entrar por várias portas e interagir de várias maneiras. Então, a ideia é você colocar 50 livros para um aluno, 50 maneiras de percorrer um caminho cognitivo que seja adequado para aquela pessoa. E não a pessoa tem que ser adequada ao método. Quer dizer, é uma questão de otimização pedagógica. Bom, para modelar esses mundos, o Holland fala que o Holland é o pai dos algoritmos genéticos, né? Que levou a genética para a computação, e isso tem produzido respostas interessantes para vários problemas. Ele fala que modelar é uma forma de arte, que depende do gosto e da experiência do modelador. Isso é como fazer cartoon político, charge política. Especialmente, né, aí fala a política. Que o modelador, o cartunista, ele tem que decidir quais as características que ele tem que salientar ou exagerar. Né? E quais as características que ele tem que eliminar. Bom, essa questão que é crucial para o cartunista, ela é fundamental para o cientista. O modelo científico, o mapa de navegação, vai incluir o quê? Quais são as bordas, os limites, o que vale, o que não vale? Se eu olho para o mapa do metrô de Nova York, eu não consigo saber o que está em cima. Mas, de alguma maneira, espelhe o mapa de uma cidade, sob um determinado ponto de vista, feito o recorte por um cientista. Bom, e o Feynman, que fala que aquilo que ele não puder criar, né, ele não consegue entender. Então, nesse sentido, os computadores trouxeram uma capacidade interessante, que é de
produzir as coisas que a gente tem na mente, que a gente não pode experimentar, e que os outros não podem experimentar na nossa mente, né? Essas analogias, esses processos criativos, eles podem ser compartilhados e experienciados coletivamente. Então, qual que é a novidade aí sobre a perspectiva da arte? O que foi criado? O que se rompeu? Qual o espaço de problemas que foi rompido na arte para a emergência de uma nova forma de ver arte, ciência e filosofia? Bom, o que a gente pode dizer é que a obra, dada a inclusão de tecnologias da informação, sistemas inteligentes, sistemas adaptativos, a obra começa a adquirir uma característica de ser biológico. Começa a perceber o meio, o autor, o espectador, alguém que interage com ela, e se modificar em função disso. E pode aprender com o sistema. E ela pode mudar as regras e heurísticas próprias para interagir com os outros. Então, cada vez mais, a obra se distancia de uma coisa cristalizada, feita por um autor, para ser admirada por um espectador. Então, o que foi colocado, né, naquele espaço de problemas são novas dimensões que transformam esse espaço de problemas no outro. Então, o que eu procuro nesse mapa seria impossível de eu procurar no mapa da arte antigo. O mapa da arte antigo não contemplava a inteligência da obra, a autonomia da obra. E agora sim, né? Então houve um salto. Emergiu alguma coisa. A gente está diante de um novo. Por exemplo, os personagens do mundo virtuais, eles podem aprender e melhorar o seu desempenho de acordo com a experiência. Aqui eu falo do SimCity, que eu já havia falado. Então, o que a gente vê também é a emergência de um novo tipo de intelectualidade, que é um sistema complexo criativo, uma máquina de criação, que é feita pelo homem e pelo computador. Todo mundo fala assim, eu uso muito algoritmo genético. Fala assim, mas você coloca algoritmo genético, aquilo lá vai gerar combinatoriamente um monte de respostas, essas respostas vão ser avaliadas, mas no final das contas, quem fez o algoritmo foi você. Eu falei, tá, tudo bem. Então você não é nada mais, nada menos do que seu código genético. Ou alguma coisa mudou além do código genético? É claro que mudou. Existem fenômenos, né, epigenéticos, né, fenômenos que estão em torno desse processo inicial, quando informacional. A nossa carga genética, ela começa de uma maneira, mas ela vai se transformando de acordo com o ambiente, num processo coevolutivo. Assim é esse diálogo homem-computador. Eu coloco alguma coisa na máquina, ela me responde, coloca coisas na minha cabeça, eu coloco nela, é um processo coevolutivo. E é indissociável mais, a gente está atrelado a isso aqui. Isso é uma nova espécie que a gente está vendo. Não no sentido biológico ainda, mas pode ser. E se tudo que a gente está vendo, essas interfaces, mouse, tela, tudo tende a desaparecer. Cada vez mais a gente está mais dentro do computador. As interfaces são menos perceptíveis. A conexão hoje com o cérebro é factível, né? Hoje eles já estão vendendo um capacete que mede a atividade neural e você pode controlar jogadores num certo sentido, né? Restrito ainda, pouco rústico, mas consegue. Já é uma interface que vai além, né, do conhecimento da pessoa que age, do usuário. As interfaces normais dos computadores, elas são conscientes. Teclado e mouse. Eu quero na tecla A, eu bato na tecla A. O mouse, eu quero vir para cá, eu jogo para cá. Mas alguma coisa que capte um estado interno da mente já não é mais uma interface estrito sensu. Já faz parte do meu ser, porque eu nem sei o que ela vai captar.
Então, por exemplo, se analisar dados biométricos, dados faciais, às vezes a máquina sabe mais de você do que você mesmo. Bom, esse sistema, ele cria uma realidade expandida na medida em que você pode sensoriar o mundo de uma forma mais ampla, mais precisa, e não é uma simples prótese, não. A prótese é algo que substitui um elemento que você já tem. Esse sensoriamento ele vem acompanhado de uma análise conjunta, né? Esse sensoriamento me permite ver coisas que eu não veria por mim mesmo. Então, isso expande a realidade, a minha maneira de perceber o mundo. E as percepções e as analogias, elas estão correlacionadas. Quanto mais eu percebo o mundo, quanto mais fluida for minha mente, mais capacidade eu tenho de articular os conteúdos mentais. Mais eu consigo, né, produzir alguma novidade que pode vir a se tornar algo criativo, com valor e interesse histórico social. Bom, essa é uma reflexão teórica, né, que eu faço sobre o meu trabalho, mas na realidade eu estou fazendo isso no sentido prático. Então eu pensei aí numa espécie de guia do mochileiro navegador, né, o que o explorador tem que carregar nas suas mochilas. Aquelas perguntas fundamentais, né, do porquê, o que, do como, mapas de orientação, modelagens de mundo, né? Ele tem que usar de procedimentos de navegação, algumas metodologias, algumas heurísticas, né? E pensando em metodologias heurísticas, naqueles dois tipos de exploradores. As metodologias mais para o lado daqueles que têm os mapas a priori, e as heurísticas são aqueles atalhos, aquelas tentativas que a gente faz, né, de descobrir, né, de alguma coisa nova e criar novas bordas do meu mapa. E eu tenho que usar de dispositivos de controle de rota. Se eu estou muito fora de um objetivo que me propus, eu preciso de um instrumento que fala assim, não, está fora, né, chega mais para cá. Ou um instrumento de redução de erros. Tudo isso pode ser computacionalmente implementado, tá, gente? Bom, qual o estilo do navegador, né? Como é que esse navegador, esse explorador, se veste internamente? Né? Não é o Indiana Jones que põe o chapeuzinho e vai pesquisar, não. Eu estou pensando internamente, né? Quer dizer, todos eles fazem aquelas perguntas fundamentais do porquê. Todos, artistas, filósofos, cientistas, mas cada um ao seu jeito, ao seu modo. A ciência, né, se pergunta o porquê, né, a razão da coisa acontecer, né, causa, efeito. O filósofo se pergunta, mas por que eu tenho que perguntar porquê? Uma espécie de meta-porquê, de uma ciência da ciência, né? E o artista se pergunta, mas por que não? Por que não pode ser assim? Né? E essas três realidades, elas não são indissociáveis. Essas perguntas são extremamente emaranhadas. Talvez isso tenha sido feito, né, e conservado por um vício acadêmico, talvez, não sei. Bom, mas ser conservador ou criativo? Qual que é o estilo navegador? Né? Eu vou navegar pelos mapas, as cartografias que eu tenho na minha sacola, ou eu vou inventar um mapa novo para procurar caminho novo? O que me interessa é navegar. Né? O que me interessa não são os portos, mas é o mar. Né? E navegar, nesse sentido, navegar é viver. Quantidades ou qualidades? Por que não ambas? Realidade ou imaginação? Por que não ambas? Por que não pensar em mundos novos e aparentemente impossíveis, segundo as regras que a gente tem hoje? Mas por que não quebrar regras com a imaginação e propor realidades novas? Isso pode ser feito na sociologia, na psicologia, em qualquer campo de conhecimento. Bom, agora falar um pouquinho do... Quanto tempo tem, Cacá? Já estourou?
Então tá, só falar rapidamente sobre o que eu estou desenvolvendo no IEAT, né, como professor residente, além de uma reflexão um tanto filosófica, né, sobre o trabalho que a gente faz, mas também agora no sentido mais pragmático do termo, usar todo esse ferramental teórico e implementar numa coisa que seja experienciável pelas pessoas. Bom, a primeira experiência nossa foi um ambiente tridimensional, o Palavrador, que é um cibermundo imaginário, né, que a gente navega entre poemas, entre sons, entre labirintos e tal, e a gente deslocou a poesia de um contexto que normalmente ela é colocada, né, e utilizando de outras dimensões, a gente conseguiu alguma coisa que a gente pode dizer que é novo. Uma poesia procedural, espacial, algorítmica, né? E por aí vai. Aqui são alguns trechos do Palavrador. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou mostrar para vocês o Palavrador, o que é. O Palavrador inicialmente foi concebido no Festival de Inverno de Diamantina, com vários professores de várias áreas. Eu já estava pesquisando ambientes virtuais, com autonomia, com NPCs, né, non-player characters, com algum tipo de inteligência. E chegando lá, havia alguns poetas que estavam interessados nisso, e a gente se reuniu, artistas plásticos, poetas e, enfim, artistas de várias áreas, e a gente começou a criar esse tipo de... Para navegar com isso aqui, segurando o microfone, vai ser um pouco difícil, mas... Bom, eu tenho um ambiente, esse é um avatar de quem navega, né? De um lado caos e eros, não é à toa, né? O elemento unificador, erótico, e o caótico, né? Que é irreconhecível, que é já aí a gente tem nessas asas desse personagem, né, uma poesia. Esse labirinto que a gente está vendo aqui é um labirinto fractal, de poesia fractal e procedural. Esses poemas, eles têm regras de produção. Eles não se repetem. De acordo com a minha navegação, perto deles, eles são colados a esse mapa arquitetural, né? Quem bolou esse sólido foi a Tânia Fraga, ela é arquiteta, e isso é baseado no fractal e a poesia também. Bom, eu tenho dentro desses temas aqui alguns boys, que são poemas autônomos que vagam pelo ambiente, para a gente enxergar esse poema, a gente tem que ir atrás deles. São como bandos de pássaro. Eles têm uma certa autonomia, conseguem se desviar de obstáculos, conseguem manter a coesão. E por acaso quem descobriu o algoritmo, né, a maneira de como os pássaros voavam, não foi ninguém da biologia nem da matemática. Foi um cientista da computação que trabalhava com animação. O problema dele para ser resolvido era como animar um bando de coisas. E ele acabou chegando aí numa outra coisa que são os algoritmos de bando. Bom, tem coisa espalhada aqui, é difícil navegar aqui, tem vídeo colocado em vários cantos, né? E por aí vai. Bom, esse é o Palavrador que a gente concebeu
em Diamantina, ele foi a versão 1.0, depois passou para a versão 1.1, cada vez mais a gente está ampliando isso e introjetando mais inteligência artificial, né, debatendo com artistas, cientistas, novas possibilidades estéticas e mesmo de aplicação de procedimentos computacionais, né, para tentar realizar alguma coisa nova e interessante. Deixa eu voltar aqui para o... Bom, essa seria uma versão nova do Palavrador que irá para a SIGGRAPH. O que a gente está fazendo agora é desenvolver um livro que fica nessa parte direita da mesa ali, um livro sensorial, multissensorial. Ele tem um texto próprio, né, você pode ler esse livro, mas quando você toca nesse livro, se aproxima dele, a maneira como você se aproxima, onde você toca, como você toca, a temperatura da sua mão, isso tudo pode provocar no Palavrador eventos simultâneos. A gente não pode dizer que o Palavrador é uma ilustração daquilo, porque não é. São ambientes distintos coexistindo numa relação que produz alguma coisa que é maior do que a soma das partes. Isso não é só um livro no estrito senso, e não é nem um game de poesia, né? É uma forma nova que a gente encontrou de interagir fisicamente com o mundo virtual. Bom, isso aqui é uma coisa interessante também, rapidamente, para encerrar. Isso é um mapa de mapa, é um esboço que a gente teve sobre essa, na realidade, é a pesquisa de fundo, né, que eu realizo no IAT. Agentes estéticos colaborativos, autônomos e adaptativos. Bom, o que a gente vai criar, igual o Palavrador, imagina o que vocês estão vendo aí, é um mapinha igual aquele Palavrador, né? Vocês vão ver, finalmente seria aquilo. Mas eu tenho aqui vários elementos. São os poetas, esses carinhas aqui. A tarefa deles é levar semas, que são unidades significativas, que têm uma estrutura morfológica, estética, né, para o campo da arte. Isso foi baseado num problema de robótica do Chaimovics. Foi a partir da oficina de imaginação do IAT, em outubro, né, que a gente trouxe vários professores. O Chaimovics falou, né, a gente perguntava aos professores, o que você está fazendo, né, e o que você poderia fazer, o que a gente pode trocar de informações aqui para produzir alguma coisa interessante. Aí ele falou do problema de robótica dele, que era que os robôs tinham que levar determinadas caixas, né, por um determinado lugar. Só que cada robô consegue levar uma caixa de um determinado peso. Então eles têm que, se o peso exceder esse valor que ele consegue carregar, ele tem que chamar os outros, né, para colaborativamente carregar esse peso. Aí a gente aproveitou isso e falou, isso dá uma coisa interessante do ponto de vista poético. Imagina esses poetas, né, eles têm uma visão de mundo, né, eles conseguem perceber o entorno deles, cada um segundo um grau diferente, né, há poetas, poetinhas e superpoetas, né. Então, quando esse poeta identifica um sema, que é alguma coisa que para ele é de valor no sentido estético, ele tenta levar isso para o campo da arte, levar fisicamente, transportar isso para cá. Esse campo da arte ele é defendido por um censor. A censura é um guarda que fica aqui evitando que esses poetas levem esses objetos significativos para lá, esses objetos estéticos. E eu ainda tenho alguns elementos que são os sonhadores. Os sonhadores são aqueles que espalham o sema. Eles não são poetas, eles não conseguem articular o sonho, mas eles espalham o sonho, os poetas coletam isso e levam para o campo da arte. E isso vai ser
a interação das pessoas com esse ambiente vai ser através de visão computacional. Imagina que isso aí, como um palavrador, fosse projetado no chão. E eu tenho esse ecossistema todo funcionando, né, os poetas cumprindo as tarefas de levar, segundo um valor que eles vão atribuir aos SEMAS, de acordo com equações definidas a priori ou pelo usuário, né? E o usuário pode fisicamente ajudar a carregar esses SEMAS virtuais. Isso feito por visão computacional. Aqui uma máquina de estados, é um mapa que representa, né, os estados possíveis de cada objeto daquele, que já é num nível mais de descrição de sistemas computacionais. Bom, e esses SEMAS, eles são feitos por objetos que a gente chama de pictobiobots. Picto de pintura, bio de vida e bots de robôs. São entes estéticos que, com comportamento autônomo, o objetivo deles é produzir algo que seja esteticamente interessante. Mas como que isso acontece? Isso acontece ao modo da natureza também. Esses agentes são adaptativos, evolutivos, eles funcionam como bichos numa grande sopa. Eles são gerados inicialmente por algoritmos genéticos que codificam os sons, as formas, as cores, o tamanho de cada um. Vocês estão vendo aí, isso é feito a partir de um código genético. Isso aí é só um teste, tá, gente? O que eles fazem? Eles reproduzem e competem por comida. Como é que eles se relacionam? É uma reprodução sexuada com regras de atração estéticas, baseadas em morfologia e no comportamento. Então a gente quer que essa biologia digital produza coisas interessantes esteticamente, né? Essa atração para a reprodução, ela tem que vir escrita numa analogia, né, ou no modelo estético. Por exemplo, animais de cores vermelhas podem ir atrás de animais de cores verdes, como cores complementares. Então a gente escreve uma equação que descreve a atração ou a repulsão. E ainda tem um comportamento de presa-predador baseado também nessa morfologia. Aqui é uma máquina de estados, também é um outro mapa, né, de como cada pictobiobot desse pode ficar. Ele pode ficar vagando, procurando comida, assim como os exploradores, né? Ele pode estar fugindo de uma presa, comendo alguma coisa. Esse é um mapa que retrata todos os estados possíveis desses animais digitais no ambiente computacional. Então é interessante que para produzir esses mundos virtuais, a gente tem vários mapeamentos. Vários mapeamentos. E a gente tem que registrar isso tudo, porque isso tudo tem que ser formalizado. Só para mostrar um pouquinho de um programa que é parecido aqui. Esse é um programa feito por um artista, Jeff Ventrella. É uma sopa evolutiva de animais que têm um comportamento. Eles brigam por comida e por comida. Ou seja, eles querem sexo e comida, né? Eu posso para pedir o Dom Juan, que já mudou, e cada hora passa para outro, porque essa coisa é dinâmica e evolutiva. Então, o nosso trabalho, né, o meu trabalho, mas eu estou sendo ajudado por várias pessoas de outros campos de conhecimento, é tentar romper os limites de uma estética tradicional e introjetar uma dinâmica da vida, uma dinâmica da ciência, da complexidade, para produzir alguma coisa que a gente não sabe de forma nenhuma o que é. Eu imagino que a gente esteja navegando agora em novos mares do conhecimento e a gente começa a conhecer, né, a vislumbrar um novo tipo de navegador, que são esses engenheiros da imaginação. Bom, gente, esse aí é o meu porto final. Obrigado.